o nosso bom dia. Presença ilustríssima hoje aqui no nosso estúdio, mais uma vez com a presença do Dr. Roberto Salvaro e a doutora Vanessa Damin. Dr. Roberto, bom dia. Bom dia, Vander. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Migrantes. Doutora Vanessa, bom dia também. É uma alegria estarmos aqui novamente. Desde já agradeço aos ouvintes e à rádio pela oportunidade. Doutora Vanessa Damin, também cardiologista, bom dia. Bom dia, Vander. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer em Bom tê-la. dia, Salvaro também, né? Que não tinha visto hoje ainda. Como é que tá o tempinho de vocês? Porque vocês, pelo jeito que a gente vê, é uma correria diariamente. E bota correria nisso, né, doutor? Exatamente. Vários compromissos de trabalho, né? Aqui na Unesc, no hospital, né? Nas internações. Então a gente tem corrido bastante, mas a gente sempre arranja um tempinho para estarmos aqui, porque esse momento aqui com a rádio, com você, Vander, com os ouvintes, é um momento importante de divulgação, para que as pessoas tenham conhecimento das coisas que estão acontecendo em Turvo, né? Para que elas saibam as coisas que acontecem no hospital, que acontecem na nossa clínica também. Então a gente sempre tenta arranjar um tempinho para estarmos aqui. Mas às 10h30 já tem o plano, já tem paciente esperando às 10h30. Novidades com relação ao hospital, à associação, enfim? Eu vou introduzir um pouco o assunto de hoje, depois vou deixar você em ótima companhia com a doutora Vanessa, né? Em primeiro lugar, a gente, mais uma vez, né, reforça as coisas boas que o hospital tem, graças ao empenho da diretoria do hospital, da Associação Irmã Úrsula, das pessoas que acreditam na Associação Irmã Úrsula e no hospital, né? Eu gostaria de destacar assim, que a coisa mais importante que aconteceu agora nos últimos dias, né, com a aprovação da diretoria da Associação Irmã Úrsula, nós voltamos a ter um medicamento extremamente importante no tratamento do infarto, que é um medicamento que se chama trombolítico. Trombolítico? Né? Isso, é. A gente, há uns anos atrás, foi a primeira cidade pequena da América Latina a ter esse medicamento, né? É um medicamento que se usa na hora que a pessoa tem um infarto, e depois a doutora Vanessa vai detalhar um pouco mais, tá? A gente já teve esse medicamento, na época o SUS cobria os custos desse medicamento, só que esse medicamento parou de ser fabricado e o medicamento que veio para substituir custava um preço exorbitante de R$ 3.600 na época e o SUS não pagava e a gente teve que parar de fazer. Para nós foi um motivo de tristeza, porque a gente retrocedeu um pouco, né? Poucas pessoas têm acesso, né? E além disso, infelizmente, o SUS não cobria e não cobre, né? Para nós aqui em Turvo, como o nosso hospital não é hospital de alta complexidade, o SUS não cobre. E a associação, numa decisão que eu acho assim, muito importante e que deve ser elogiada e exaltada, a associação decidiu que vai pagar esse medicamento para os pacientes que precisarem, né? Então isso é uma grande novidade e a gente fica muito feliz, muito agradecido e muito satisfeito. Agradecido a quem se empenhou em fazer com que isso acontecesse e feliz e satisfeito porque eu lhe asseguro que nós somos provavelmente a única cidade pequena aí do Brasil e talvez da América Latina a dispor desse tipo de medicamento, né? Que é o trombolítico. Trombolítico, Então, a gente destaca, claro, cidade pequena, né? Então, em Araranguá, no Hospital Regional tem, em Criciúma tem, mas cidade pequena, 11, 12 mil habitantes, nós somos a única cidade a dispor disso. Lá tem através do SUS? Através do SUS. Aqui não? Aqui não, porque como a gente é um hospital de nível intermediário, nível 2, não é um hospital de alta complexidade, o SUS não reconhece esse tipo de tratamento aqui para nós, né? E isso sempre foi uma indignação nossa, até quando nós inauguramos a clínica, no meu discurso falei muito forte sobre isso, que o mesmo brasileiro que chega no Hospital de Clínicas em Porto Alegre tem tudo, e um brasileiro que chega no Hospital São Sebastião não tem, por exemplo, acesso ao trombolítico, né? Isso sempre foi uma preocupação nossa, né? E a gente hoje fica feliz de poder oferecer aqui em Turvo esse tipo de tratamento, graças à Associação Irmã Úrsula, isso que tem que ficar bem claro, né? O associado tem que saber que ele contribui para o bem da comunidade, né? E também destaco, assim, um empenho da nossa equipe que se dispôs também a dar o suporte para os plantonistas, né? Nós somos também, do Vale do Araranguá, a única cidade que tem o apoio do cardiologista aos médicos de plantão, né? Não tem nenhuma cidade que tem isso, né? O São João Batista tem plantão cardiológico 24 horas e nós aqui temos o apoio ao plantonista, o apoio cardiológico ao plantonista, a única cidade do Vale do Araranguá a ter isso, né? Isso eu queria destacar também, Vander.
porque a gente está sempre disposto a ajudar os médicos de plantão, a gente analisa eletro a partir do WhatsApp, que facilita muito a vida, né? E aí, com isso, a gente vai conseguir ofertar esse tipo de tratamento para as pessoas. Depois a doutora vai falar um pouco mais de detalhes, né? Eu destaco também, Vander, que graças à Associação Irmã Úrsula, ao empenho do hospital também, nós fomos a primeira cidade pequena do Brasil, e até talvez da América Latina, a ter marca-passo para o uso quando o coração está querendo parar. A gente tem um marca-passo temporário para depois implantar um marca-passo definitivo, tá? Então, no Vale do Araranguá, cidades pequenas do Vale, nós somos a única cidade que tem isso, graças à Associação Irmã Úrsula. Isso também queria destacar, né? Destacar também o papel, mais uma vez, já falei várias vezes, mas é importante repetir, né, para quem ainda não ouviu isso, da nossa unidade de estabilização, né, que é uma unidade que permite que a gente ajude muitos pacientes a não precisar serem encaminhados. A gente, apesar de, pelo SUS, não sermos reconhecidos como alta complexidade, mas a gente resolve muitos casos complexos aqui em Turvo, né, de doenças que eram sempre necessariamente encaminhadas, a gente consegue resolver aqui em Turvo, graças à estrutura que o hospital oferece, graças à estrutura que a Associação Irmã Úrsula oferece, né? Uma outra coisa, nós somos a única cidade do Vale do Araranguá a realizar o exame de ecocardiograma com estresse farmacológico, que é um teste que a gente vê o coração num exame chamado ecocardiograma e ao mesmo tempo injeta um medicamento que força o coração para ver como é que ele se comporta durante um estresse, durante um esforço, durante o momento que ele é colocado sob pressão, né? Nós também somos a primeira cidade pequena, assim, parece meio orgulhoso demais, mas é importante destacar porque são coisas marcantes, né? E temos que nos orgulhar. Nós somos a primeira cidade pequena da América Latina e a única do Vale, nem Araranguá não tem, a ter ecocardiograma transesofágico. O que é isso? O que é isso? É um exame do coração que a gente entra com uma sonda pela boca, como se fosse uma endoscopia, né? Mas para ver mais detalhes do coração. Então foi um investimento que a clínica fez. Esse aparelho está no hospital, nós investimos lá no hospital, mais de R$200 mil nesse aparelho, e nós somos a única cidade do Vale do Araranguá a termos esse exame de ecocardiograma transesofágico. Então é um investimento alto, né, de um retorno incerto, porque a nossa demanda é pequena, né? Mas pelo menos isso nos dá resolutividade, né? A gente, por exemplo, às vezes atende algumas arritmias que tem que fazer uma reversão elétrica, tem que dar um choque para o coração voltar a bater no ritmo certo, e às vezes é preciso olhar ver se não tem nenhum coágulo dentro do coração antes de dar o choque. E a gente faz através desse exame. Então, esse exame aumenta a nossa taxa de resolutividade, né? Então, para nós isso é motivo de alegria, né? Eu não gosto muito da palavra orgulho, mas é uma alegria para a gente poder ter isso aqui em Turvo, ofertar para a nossa comunidade. Alegria, né? Orgulho e segurança, né, doutor Salvador? Exatamente, nos dá segurança, nos permite, a gente brinca sempre, mas não é brincadeira, é uma verdade, né? A gente procura fazer medicina de primeiro mundo no interior do terceiro mundo, né? A gente tenta trazer o que tem de melhor na ciência, de tecnologia para a nossa cidade, e a gente tem sonhos, né? Tem planos para o futuro, né? O nosso sonho, a doutora Vanessa sendo aqui de Turvo, agora a doutora Grace é turvense, já deu à luz a mais uma turvense, a Aurora Arseno, né? A Aurora chegou. Exatamente. Então, a gente tem sonhos para o futuro, né? Qual é o nosso sonho, por exemplo, a médio e longo prazo, né? A gente imagina, assim, talvez ter cateterismo aqui em Turvo, né? Que seria de grande auxílio para a nossa comunidade também. Isso a médio e longo prazo, né? E a comunidade sonhando junto e a gente sonhando junto, isso pode acontecer, né? Então a gente fica muito feliz de poder ofertar essas coisas para a cidade, né? A cidade que a gente ama, que a gente quer que cresça, né? E nós todos vamos crescendo juntos, né? Para completar, Vander, desculpa, eu monopolizei o microfone. Tem duas coisas boas, né? A gente falou. Muito obrigado, Vander. A gente já falou das novidades do hospital e da Associação Irmã Úrsula, e a gente tem novidades boas na clínica também, né? A gente agora conta com 2 ortopedistas, Dr. Rodrigo Arruda, que é casado com a filha da Silvana Paisagista, que é nossa conhecida, nossa amiga, né? Ele é ortopedista, dedicado mais a joelho, trabalhando aí na clínica. E o Dr. Gustavo também, que é outro ortopedista, faz ortopedia geral e é dedicado também a quadril. Faz geral, mas focado em quadril. Ele é um colega que
Ele morou muito tempo no Rio Grande do Sul, fez a formação dele lá e decidiu vir morar aqui na nossa região e trabalhar conosco na clínica, né? A gente tem sempre o foco de também favorecer as pessoas que têm a Associação Irmã Úrsula e que têm as associações dos demais hospitais da região, dando desconto para que as pessoas continuem contribuindo com essas associações comunitárias, né? Tanto de Meleiro, de Turvo e assim por diante, que são associações que ajudam a manter os nossos hospitais vivos, né? Porque, infelizmente, o que é repassado, assim, às vezes, pela tabela SUS não supre os custos que um hospital tem, né? Para se ter uma noção, o SUS ele exige que um hospital atenda 60% SUS, mas o que ele cobre de custo, o que ele repassa para o hospital, cobre apenas 10%, no máximo 20% dos custos de um hospital, embora o hospital tenha que atender 60% SUS. Então é bem complexo. Então essas associações comunitárias todas são vitais assim, para a manutenção dos nossos hospitais aqui da nossa região, que são importantíssimos para as nossas famílias, né? Na hora do desespero, na hora da necessidade, a gente procura o recurso que está mais próximo, e quanto melhor ele estiver, é bom para todo mundo, para os nossos amigos, para nossas famílias, né? Então a gente, na clínica, procura também favorecer os associados da maneira como a gente puder, para que estimule as pessoas a manter as suas associações comunitárias, que são bem importantes para os nossos hospitais. Mais uma vez agradeço muito a Rádio Imigrantes. A gente tem uma parceria da clínica com a rádio, né? Isso a gente acha muito favorável. Agradeço, Vander, pela tua paciência. Desculpe se monopolizei o microfone, que eu tenho um compromissozinho agora às 10h30 com o paciente. Pena que o Dr. Roberto Salvaro tem esse compromisso, tá? Mas a gente já sabe que a correria é bastante grande, porque é um assunto extremamente importante e nós, se pudéssemos, né? Se não fôssemos escravos do relógio, ficaríamos o dia inteiro aqui, teríamos muito que conversar com relação a isso. Mas vai deixar a doutora Vanessa conosco. Doutora Vanessa, agora fique com o Vander. Muito obrigado a todos. Um bom dia, uma excelente semana. Obrigado, Vanessa. Tá certo. Obrigado, doutor Roberto Salvaro. Fique à vontade, né? Voltando agora para a clínica Dr. Roberto Salvaro. Bom, ele trazendo notícias alvissareiras com relação à saúde do nosso querido coração. Verdade, né, doutora Vanessa Damin? Notícias alvissareiras, notícias boas, né? Porque a gente já está acostumado a ouvir hoje nos jornais, telejornais, nos radiojornais, infelizmente, algumas coisas ruins e principalmente a nível de saúde Brasil afora, que a doutora sabe bem melhor do que eu. Então, trazendo essas informações, essas novidades para o hospital, entre Hospital Associação Irmã Úrsula e também a Clínica Dr. Salvaro, isso nos deixa cada vez mais tranquilos, né? Com certeza. A gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente ou com o nosso familiar, Exato, né? Exato. Porque, por exemplo, reforçando o que o Dr. Salvaro falou, se, por exemplo, eu tenho um infarto agora, eu preciso ir para o hospital para fazer o diagnóstico. O que eu vou sentir em primeiro lugar? Eu vou sentir uma dor no peito ou não. Às vezes a dor pode ser só no queixo, às vezes pode ser no estômago. Não é só no peito? Não. Geralmente é no peito, com irradiação para o braço, aquela história bonita que todo mundo fala. Sim. Mas nem sempre é assim. Tem muitos pacientes, principalmente mulheres, pessoas diabéticas e pessoas idosas, em que a dor não é tão florida como a gente estuda, como está lá no livro, como geralmente é falado na internet ou qualquer lugar. Então, quando a pessoa tem uma dor de estômago, por exemplo, muito forte, pode indicar um infarto. Tem pessoas que infartam com uma dor no dente. Ai, meu É Deus, raro, doutora. é muito raro, mas pode, tá? Tem pessoas que infartam com dor no queixo, tem pessoas que infartam com dor só no braço. Então, assim, quando a pessoa tem muitos fatores de risco, principalmente pessoa que fuma, pessoa hipertensa, pessoa diabética, pessoa que não faz atividade física, pessoa que tem um colesterol muito alto, então a chance de ter um infarto já é maior por si só. Um infarto, um AVC, enfim, qualquer doença de obstrução de artéria. Se ela tem uma dor e às vezes não sabe bem diferenciar o que é essa dor, uma dor um pouquinho prolongada, começou com esforço ou acordou com a dor, nunca teve ou está tendo e está piorando, é interessante ir ao hospital. Lá no hospital é feito de imediato, quando o paciente chega lá com essa queixa, um eletrocardiograma. E o eletrocardiograma, então, vai indicar
Se tem um infarto, aqueles que precisa urgente de tratamento, que é abrir a artéria que foi obstruída, ou não, ou ele vai ficar lá para seriar a eletro, para fazer mais exames, enfim, para ficar em investigação. Então, a importância do trombolítico que o Dr. Salvaro falou entra aqui neste momento. Paciente que foi ao hospital com dor no peito, fez o eletrocardiograma e apareceu alteração no eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma vai ser enviado para o cardiologista que tiver mais disponível na cidade, por celular mesmo. E se for um infarto com supra, que é o nome do infarto que necessita desse tratamento imediato, vai então ser feito ou uma transferência para um hospital maior, onde possa fazer o cateterismo e aí abrir essa artéria, ou então dá para fazer essa medicação que dissolve o trombo que entupiu a artéria que está causando o infarto. É importante que o paciente saiba que quanto mais cedo ele procurar o hospital ou o atendimento do início dos sintomas, mais chance ele vai ter. Porque, por exemplo, se um paciente infarta aqui em Turvo, ele vai ficar ali na unidade de estabilização esperando para ser recanalizada essa artéria, para ser aberta essa artéria. Sem o trombolítico, o que a gente faz? Liga para o Hospital São José ou para o Regional de Araranguá, mas geralmente o Hospital São José, e aí espera o SAMU chegar para fazer a transferência. Tem que ser feita essa transferência via SAMU. E eu também trabalho no SAMU e eu sei que às vezes a ambulância não está disponível, né? A ambulância está em outras transferências. Exato. A ambulância demora um pouco até chegar aqui, que é cerca de... Se sair de Araranguá, chega aqui em mais ou menos 40 minutos. Se sair de Criciúma, chega aqui em mais ou menos 1 hora. Então, assim, é um tempo que está perdendo. E tempo nessa hora é complicado, né, doutor? Tempo é músculo. Coração é feito de músculo, carne. Cada vez que vai perdendo tempo, vai morrendo um pouco. E a gente tem só 12 horas para salvar esse coração. 12 horas? A partir de 12 horas, não tem benefício em fazer esse tipo de intervenção, a não ser que o paciente ainda tenha dor, aí vem outras exceções, né? Então, imagina, infartou, infartou às 7 da manhã, chegou no hospital às 8 da manhã, porque foi se arrumar, foi fazer alguma coisinha, chegou no hospital às 8 da manhã, foi detectado o infarto. Até chegar a ambulância aqui, vai 1 hora. Até chegar no hospital, vai mais 1h15, porque até arrumar o paciente, transportar da maca, vai 2, 3 horas. Então, ele já tem 4 horas de dor. Se a gente consegue fazer essa medicação aqui, que dissolve o trombo, mesmo assim, ele vai ter que ser transferido. Porém, ele vai ser transferido com a artéria aberta. O que causa muito menos chance de ter problemas muito maiores. Como, por exemplo, uma arritmia na ambulância, que é o que mais mata nas primeiras horas do infarto, uma arritmia maligna. A dor vai diminuir. Enfim, tem muito mais segurança para transportar esse paciente para poder fazer outro tratamento. Graças ao trombolítico. Isso, que vai ser que é a medicação que já tem aqui no hospital. A gente consegue fazer aqui com todos os cuidados, porque é uma medicação que precisa de um protocolo bem específico que a gente está elaborando, né? Vai ter sempre, se não tiver o cardiologista presencial, mas ele vai ajudar de outra maneira, para o plantonista poder fazer a medicação com segurança. Isso é novidade ou já existe a nível de outros estados, de cidades maiores e tal, mas é uma novidade aqui para a gente no nosso pequeno município? Exatamente. Em hospitais maiores, em que tem a disponibilidade do cateterismo e a disponibilidade do trombolítico, quando tem a hemodinâmica, que é o local onde se faz o cateterismo, está disposta a atender as emergências, o paciente vai diretamente para o cateterismo. Que lá, nas primeiras horas, o benefício é igual, mas a partir de 2, 3 horas, o paciente tem mais benefício fazendo o cateterismo do que o trombolítico. Porém, às vezes a hemodinâmica está ocupada, se faz o trombolítico. O trombolítico também ele é uma medicação que serve para dissolver coágulos no cérebro, no caso de AVC, e também para embolia pulmonar. Mas, como a gente não tem neurologista ainda aqui na região, que mora aqui ou que possa fazer esse suporte, nós vamos concentrar no infarto mesmo. Então, existem vários hospitais SUS de referência, como tem no Regional de Araranguá e tem no São José. Porém, no São José tem o cateterismo, no regional não. Então, se o paciente chega lá com poucas horas de sintomas,
ele vai para o cateterismo preferencialmente, a não ser que a sala esteja ocupada, algum outro problema. Se não, se faz o trombolítico. Aqui em Turvo, nós pretendemos que o paciente com no máximo 3 horas, mais ou menos, de sintomas, a gente consiga fazer o trombolítico até a transferência. Ele vai ter que ser transferido, mas vai poder ter menos malefícios durante esse trajeto aí de infarto. Porque um infarto maltratado, né, em que existe a morte mesmo do músculo cardíaco, deixa com sequelas terríveis, uma insuficiência cardíaca, fibrose, né, uma cicatriz ali que pode causar arritmias, o coração fica fraco, é todo um tratamento e aí é muito mais difícil. Puxa, interessante. Olha, doutora Vanessa, nós estamos falando aqui com relação também à avaliação. É importante, né, que a pessoa faça uma avaliação e tal, quando sente alguma coisa diferente. Tem um ouvinte perguntando, dizendo o seguinte... doutora, se puder me responder, eu agradeço. Senti uma dor no peito umas 3 vezes em apenas 1 hora. O que é que eu faço? Meu Deus, né? Depende muito de como é essa dor, depende dos fatores de risco do paciente, depende da idade, depende de muita coisa. Mas sempre que se tem dor, tá? Mesmo que a pessoa pense assim, eu acho que é ansiedade. Mas não tem como saber, tem que passar por uma avaliação. Então, esse paciente, esse ouvinte que tem essa dor, tá na dúvida, eu acho que é mais prudente ele procurar uma avaliação. E quando o paciente for na avaliação, é interessante que ele já saiba mais ou menos o que vai responder para o médico. O médico vai perguntar o quê? Se a dor começa com esforço, se ele acordou com a dor, se a dor é prolongada, o que alivia a dor, tudo isso. Porque aí... a gente consegue fazer uma avaliação melhor e pedir os exames necessários. Sempre que se tem dor no peito, eletrocardiograma é fundamental para descartar esse tipo de gravidade que eu estou falando. Por isso que sempre que a gente está conversando com um profissional, o que a gente diz para as pessoas é o seguinte, faça uma avaliação, né? E por falar em avaliação, doutora Vanessa, da MIM, existem aquelas pessoas... eu nunca senti nada, mas eu já passei dos 50 e tal, nunca tive... É importante também fazer? Até porque se você fizer uma avaliação e não der nada, tá tudo normal, melhor ainda, né? Com certeza. É que a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, quando o paciente vai numa consulta cardiológica, mesmo que ele não sinta nada, o cardiologista vai ver todos os parâmetros de fator de risco. Que seriam, então, se o paciente fuma, se o paciente bebe, se o paciente faz atividade física, qual que é a pressão, se tem diabetes, como que está o colesterol. A gente calcula o risco cardiovascular através de scores, né, seguindo a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Europeia ou Americana. A gente consegue dar em números quanto de porcentagem o paciente tem de ter infarto ou AVC ou até morte por evento cardiovascular nos próximos 10 anos com as características do paciente. Exato. Agora, como o Dr. Roberto Salvaro falou, importantíssima, portanto, esta novidade, né? Ele já frisou e frisou muito bem com relação ao hospital e à Associação Irmã Úrsula, né? Com certeza. A associação, a Irmã Úrsula que está adquirindo essas medicações, né? Tem que realmente parabenizar a associação, porque não é algo simples, é algo caro, é algo que demanda especialistas, demanda equipe que faça isso, né? E os associados, eles têm muito benefício, né? De chegarem lá e terem mais segurança do melhor tratamento que tem para o infarto, né? Porque infarto é muito legal quando não é nosso, não é da nossa família, né? Mas quando atinge um de nós, é um pouco complicado, né? E aí todo mundo, né? Se acontece com um vizinho, todo mundo fica, nossa, vou me cuidar, vou procurar ajuda. Depois esquece, passa um tempo e o infarto é muito prevalente. Ainda as doenças cardiovasculares são as que mais matam, principalmente pessoas de mais idade, mas hoje em dia tem pacientes de 30, 25 anos infartando. Sim. Por várias causas, né? O infarto tem várias causas, mas cada vez mais cedo e os nossos hábitos de vida estão diferentes, né? Antigamente não tinha tantos embutidos, tantos enlatados, tantas coisas industrializadas, E o trabalho era mais braçal, né? Exatamente. A gente caminhava mais, então. Exatamente. Hoje em dia, com videogame, internet, Netflix, ninguém mais sai muito para passear, para caminhar, enfim.
tem tudo isso. Os hábitos estão mudando e a medicina tem que mudar junto. Então, eu gostaria que a doutora Vanessa Damin, grande cardiologista, grande profissional, desse um recadinho aí, para mim, inclusive, quando meus gêmeos vão lá em casa, eles têm cada um o seu notebook, tem a sua Netflix e tal, da importância de se impor horários, né? Sim. E mandar a meninada andar, meninada passear. Aliás, não só a criançada, né? Não, todo Os mundo. marmanjinhos também que gostam de ficar lá Sim. paradinho e tal, com relação à caminhada, com relação a parques de diversões. Sim. Aqui a gente tem ciclovia. Ciclovia. Aqui em Turvo. Tá muito bom para se caminhar, Sim, tem pra se andar de lugares para bike. caminhar. Tem o parque, ali onde faz atividades físicas na rua, né? E se quem puder, tem academia, tem vários tipos de atividade aqui. Tem crossfit, tem pilates, tem academia mesmo, tem várias, tem natação. Tem que se mexer. Aí as pessoas falam, mas eu não tenho tempo. Mas e depois, se tem um infarto, se tem Aí um AVC, tira. aí vai ter que arranjar tempo? Aí arranja. Não é pior? É sempre o que eu falo, né? Porque todo mundo, 18 horas, 19 horas, 20 horas, que seja, tá em casa. Ou né? de manhã cedo, né? Ou de manhã cedo. Uhum. Escolha um horário e tente se mexer. Parece que não, mas faz muita diferença mesmo. Quem entra na atividade física e depois me fala, né, no retorno, já sente diferença e vale a pena gastar um pouquinho de saliva para falar isso, porque realmente tem benefício. Obviamente que os pacientes que podem fazer atividades, né? Tem pacientes que não podem por motivos que daí com o seu cardiologista ele vai conversar. Requer a avaliação, né? Exato. Mas como é importante e como de uns tempos para cá, até por isso está se criando mais ciclovias, mais lugares para as pessoas fazerem caminhadas. E como pessoas... doutor, eu sou um homem do povo, eu vivo no meio do povo sempre. Como pessoas falam assim, Wander, depois que eu comecei a fazer caminhada, eu estou me sentindo melhor, eu estou me sentindo mais forte. E eu não vejo a hora de chegar a hora de fazer a caminhada. E a cada dia que passa, a gente vai um pouquinho mais longe. Porque no começo não é aquele... A gente não vai lá e tal. Então, a gente se sente bem. Outra coisa que eu gostaria de dizer para a doutora Vanessa, gostaria de dizer para o doutor Salvar, ele deve estar ouvindo, ou não sei qual é o procedimento que ele está fazendo agora, mas gostaria de falar, eu tenho um respeito muito grande por vocês, tá? Porque eu tive amigos meus que já tiveram problemas do coração e fizeram operações e tal, assim, que quando eles chegaram, assim, meu Deus do céu, e hoje... Eles, como eu digo, eu brinco com eles, vocês estão zerados. Exatamente. Foram lá, fizeram lá e tal. E até a cor deles mudou. Né? Então, isso aí chama-se o quê? Uma reforma geral, quando acontece esse tipo de procedimento? Exato, assim, porque tem tratamentos que realmente mudam a vida da pessoa, como você está falando. Mas também depende do esforço da pessoa. Tomar o remédio certinho. Hábitos. Exato, fazer uma alimentação boa, né? Algumas escolhas ficaram lá atrás. Ele não pode repetir os mesmos erros. Por quê? Quem fez cirurgia, uma ponte pode entupir de novo. Um stent, né? Que é aquela molinha que se põe para tratar infarto, enfim, lesões de artérias, também pode entupir, então depende muito do que a pessoa está fazendo. Os seus amigos estão de parabéns, que provavelmente eles estão fazendo tudo certinho e estão levando uma vida boa. Então, assim, o fulano infartou, o fulano... Não se desespere. Tem como a gente ajudar. Tem muitos remédios bons na medicina e também os hábitos que a pessoa tem. Até eu brinco muito com esses meus amigos, eu digo assim, a única coisa que os médicos não conseguiram resolver foi a beleza que vocês continuam feinhos, né? Mas, isso não tem jeito. Mas a saúde realmente mudou, com certeza. Eu queria só, a título de curiosidade, é verdade que quando se vai infartar ou se vai dar o derrame, né? O AVC, é só o braço esquerdo? Não. Não? Pode ser um, ou outro, ou os dois. Não existe regra. Isso que é importante, não existe regra. Porque a minha dor não é bem no peito, não vai pro braço. Eu tô com dor no braço esquerdo. Às vezes dormiu de mau jeito. Exatamente, às vezes dormiu de mau jeito, às vezes é uma dor muscular, às vezes é uma dor de ansiedade, que a ansiedade hoje em dia causa tudo que a gente for imaginar, todos os sintomas possíveis. Ansiedade, síndrome do pânico é muito comum nessa vida estressante que todo mundo leva, né? Muitos problemas que as pessoas têm, todo mundo, né? E simula qualquer coisa. Simula convulsão, simula infarto, simula AVC, simula muitas coisas. Só que assim, simula, mas pode não ser. Pode realmente ser um infarto, pode ser realmente um AVC. Então, tem que passar por avaliação no serviço de saúde, né?
E sempre focar na prevenção, sempre. Pessoa prevenida tem menos chance. Obviamente que tem as pessoas que se cuidam, tomam remédio, Sim. controlam... E mesmo assim tem evento. Tem uma coisa que não dá para mudar, que é a história familiar. A única coisa que a gente não pode mudar é como a pessoa nasceu, com os genes do pai e da mãe, dos irmãos, que infelizmente não dá para mudar. O restante dá pra gente prevenir. Ótimo, muito cuidado aí, então, diabetes, né? Os batimentos, a pressão, né, doutora? Sempre vou dar Pressão, com certeza. dando uma conferida, tá certo. Doutora Vanessa Damin, médica cardiologista, prazer em recebê-la mais uma vez aqui. Gostaria de continuar conversando. Se nós entrássemos em outros assuntos aí, eu tenho certeza absoluta que teríamos muito o que conversar, mas em outra oportunidade eu gostaria que a doutora viesse aqui juntamente com o doutor Roberto Salvaro, se puder, e que sejam notícias boas, né? Como que nem essa, aconteceu hoje, com tudo que o doutor Salvaro nos passou e também a doutora Vanessa. Exatamente. Obviamente que nós não queremos que os nossos ouvintes infartem, né? Exatamente. Mas, caso aconteça, nós estamos esperando para poder fazer o melhor. Virei mais vezes. Ótimo. Se alguém quiser, inclusive, algum assunto especial, manda pra gente, que a gente pode fazer um dia de conversa sobre o assunto, né? Deem sugestões sobre o que querem saber. Nós estamos muito disponíveis para informar a população, que é muito importante, né? Tá certo. Vai para a clínica agora? Vou. Então tá certo. Um grande abraço. Obrigado, doutora. Obrigada também. 8 minutos faltando para as 11 horas. Tá aí, doutora Vanessa Damin, médica cardiologista. Tivemos também a presença do doutor Roberto Salvaro, que esteve por aqui, mas já se deslocou para a clínica. Novidades com relação ao hospital e ao Hospital São Sebastião, Associação Irmã Úrsula, né? O trombolítico. E também novidades da clínica Dr. Roberto